Saudações acadêmicas a todos. Aqui é Eliezer Carneiro de Oliveira. Eu venho apresentar aqui o vídeo 1, que é referente à primeira aula de Excel, que nós iniciamos na aula de ontem. E eu quero trazer esse vídeo para que vocês possam relembrar o que foi abordado em aula. E aí, quando vocês estiverem assistindo, vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo para que vocês possam assimilar determinadas informações que são comentadas e passadas aqui. Então vamos à planilha. Cadê a planilha? Eu vou abrir aqui a planilha. Excel. Então essa é a planilha que a gente está trabalhando. Quero mostrar como é que essa planilha vai ficar. Então está aqui a planilha formatada. Então a gente vai inserir uma coluna. Nós iremos aqui criar um código específico. A data, a gente vai formatar a data no formato que nós conhecemos, não o formato do Excel. A gente vai inserir aqui uma coluna da qual a gente vai extrair o ano aqui dessa coluna anterior. A gente então vai extrair o ano, que isso é importante para depois a gente verificar o desempenho, tá? Em relação a essa planilha fictícia, que ela representa aqui uma planilha de pedidos de uma empresa. Então, uma empresa aqui que ela é uma atacadista que vende diversos produtos na área de alimentação e para todo o Brasil. Então a gente vai ter que, com o ano, a gente pode filtrar informações, comparar o desempenho em cada ano. Aqui tem, depois a gente vai formatar. Então a gente vai formatar aqui as colunas onde a gente tem dados numéricos. Então eu tenho colunas com valores em moeda e com algarismo. A gente vai formatar. Iremos criar três colunas. A gente vai incluir três colunas, das quais a gente permite calcular o valor total bruto, o custo total e o valor total líquido, que a gente vai ter que o valor total líquido. Depois a gente vai criar uma coluna da qual permite a gente mesclar dados de duas colunas. Então eu tenho aqui duas colunas, uma coluna com o nome do cliente e outra coluna com o sobrenome. A gente vai incluir uma coluna que tenha que a gente junta essas duas informações. No CPF, o CPF está separado aqui. Eu tenho um CPF só com 7 dígitos e o CPF são com 11. Então a gente vai incluir uma coluna. Com essa coluna aqui a gente vai colocar o complemento do CPF. Para fazer isso, no campo aqui a gente tem uma planilha chamada complemento CPF, da qual a gente vai vincular os dados que estão nessa planilha. Vou aumentar aqui o zoom. Então aqui eu tenho os dados de complemento CPF, são 4 dígitos. A gente vai vincular esse dado com o dado da base original. Então a gente vai trazer para cá, a gente vai importar essa informação. Depois a gente vai incluir mais uma coluna para a gente juntar os 7 dígitos originais do CPF com os 4 dígitos que a gente vinculou. E aí sim a gente vai juntar esses dois. Depois e por último a gente vai criar uma tabela, quer dizer, uma coluna com o nome região, do qual a gente vai digitar aqui o nome da região e a gente vai selecionar todos os estados nessa região. Para isso a gente vai trabalhar com filtro. Vou mostrar aqui filtro de dados. Então aqui a gente vai filtrar, por exemplo, eu vou filtrar aqui os estados. Eu tenho os estados aqui, por exemplo, vou começar com o Acre. Então todos os estados com Acre, a gente digita a região. Por exemplo, Acre é a região norte. Vou centralizar isso aqui. E depois eu arrasto.
Aqui não tem como dar o duplo clique, porque pode dar erro. Então eu arrasto. Então todos os estados aqui do Acre, região norte. E assim eu vou fazendo com cada estado. Ó, eu selecionei Acre, então agora eu vou a Alagoas. Opa, a L, tirar aqui e dou OK. Então Alagoas, aí eu vou clicando, fazendo as regiões. Para isso a gente tem, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com os operadores, o de multiplicação, que é o asterisco, subtração e o E comercial. O E comercial, por exemplo, ele vai servir para a gente vincular aqui o CPF, ou então posso usar o concatenar, posso fazer isso com um ou com o outro. Eu posso usar aqui no nome, também no nome, eu posso usar o Ezinho comercial, ou eu posso usar aqui no código, tá? Por exemplo, aqui tem o Ezinho comercial, que a gente vai usar várias funções. Então faço isso. Em relação ao código, a gente vai criar, são 3 fontes de base para código. Eu vou querer aqui, no meu caso aqui, eu vou alterar o código que está ali. Vou pegar os 2 dígitos aqui finais do ano, que vai iniciar o código. Depois eu vou incluir dentro desse código, eu vou pegar as 3 últimas letras do sobrenome da pessoa, as 3 últimas letras, e eu vou incluir também os 4 dígitos iniciais do ID do pedido. Então eu vou fazer isso. Esse aqui está diferente, mas é essa a proposta que eu quero fazer. E vou transformar aqui as letras do sobrenome que a gente saiu em caixa alta. Terminou isso? Vamos criar uma busca, tá? Por exemplo, aqui eu vou criar uma busca da qual nessa busca eu posso digitar o ID ou o código. Vou digitar aqui o ID na busca. No caso aqui é o código. Vou digitar o código e aí ele vai dar as informações na busca. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, aqui eu criei uma lista de código. Vou escolher aqui esse código aqui, o primeiro. Na hora que eu clicar, vai aparecer todos os dados dele aqui. Então tá aqui, apareceu todos os dados. Tá faltando só formatar aqui para colocar no formato. Eu vou fazer aqui, alinhado à esquerda. Eu vou aumentar aqui o tamanho do zoom. Eu posso fazer isso para dar o destaque. Eu tenho aqui coisa que eu não fiz ainda. Eu vou aqui eu vou agrupar esses dados. Eu vou esconder esses dados. Por exemplo, aqui só para mostrar para vocês que eu vou agrupar. Ficar só o nome do cliente, mas aqui esse dado está vinculado. Mesma coisa eu vou fazer com o CPF, eu vou deixar só o complemento. Então eu seleciono aqui, eu venho em agrupar, deixei só o CPF e assim vai. Na região ainda não tem, por isso que está em 0. E à medida que a gente buscar aqui o valor, eu poderia aqui, eu criei uma lista, ou eu posso alterar. Eu esqueci aqui de fazer a formatação. A formatação eu vou colocar em 2 casas decimais. 2 casas decimais. E aí, à medida que a gente seleciona, altera os dados aqui. Então, isso aqui é importante, essa busca é importante porque a gente consegue. Eu tenho a base original, ninguém precisa ver, não precisa, a gente pode preservar a identidade, isso é importante, tá? Preservar a identidade. Então tem essa base original e aqui na busca a gente faz o que? Basta digitar, ou eu escolhi essa lista, eu fiz aqui a lista e vou mostrar como é que a gente faz, e basta eu clicar aqui no código e ele aparece. Aqui a gente criou uma lista, mas eu poderia digitar o código. Por exemplo, lá na minha empresa, eu tenho essa lista de código lá. Então, na hora que eu precisasse buscar, só era eu digitar e automaticamente ele ia aparecer. Nesse caso, eu criei a lista com todos aqueles códigos, então está aqui todos eles. Basta eu clicar em um e já aparecem as informações. Então, isso é bom em questão de identidade, tá?
Eu não preciso ir na base original para mostrar, basta eu vir aqui nessa planilha de busca e fazer isso. Inclusive eu poderia criar uma janela de link só para busca, ou ocultar essas planilhas aqui e ficar só com essa. Então é isso que a gente vai trabalhar no Excel. Espero que a gente consiga fazer isso, vai depender muito do desempenho da turma. Vai depender muito do desempenho da turma. E para a gente preparar aquela planilha, preparar essa planilha para ficar daquele formato, a primeira coisa que tem que fazer é excluir linhas em branco. Ó, eu tenho linhas em brancos aqui, eu tenho linha em branco aqui, eu passou uma. E eu esqueci de falar, mas aqui, nós temos aqui mais de 1.400 registros. Eu vou mostrar aqui. Estou mostrando que eu tenho na linha 1498, então eu tenho mais de 1.400 registros dessa empresa e os dados são fictícios. Vou voltar lá para a coluna. Voltei aqui para a primeira célula que tem os valores, que é a ID do pedido, e agora a gente vai selecionar. Para selecionar, a gente pode selecionar esses dados. Então a gente vai usar o teclado. Para selecionar, eu vou utilizar, para selecionar aqui, então eu vou usar a tecla Ctrl, a tecla Shift. A tecla Shift ela está em dois locais no teclado, tem aqui à esquerda e tem à direita. Tem alguns teclados que tem o nome escrito Shift, tem outros que não. Então eu vou usar essa tecla, acionar e segurar. Vou acionar e segurar o Shift e vou utilizar as setinhas de direção. No caso, como eu quero selecionar na primeira linha, onde tem dados, eu vou apertar Ctrl, Shift e setinha para a direita. Então, acionada a célula B3, Ctrl, Shift, setinha para a direita, a gente foi até a coluna M. E agora eu vou usar Ctrl, Shift, setinha para baixo para a gente ir até a última célula onde tem dados nessa tabela. Agora é o seguinte, quando eu uso o comando Ctrl Shift e setinha para baixo, ele vai parar no primeiro momento que encontrar uma célula vazia. E aí o que eu faço? Eu continuo apertando a tecla com setinha para baixo. Ctrl Shift eu seguro. Então parou. Eu vou segurando Ctrl Shift e vou apertando a tecla setinha para baixo. Vou fazendo isso até chegar, a gente vai chegar até a linha 1498. Na hora que chegar aqui, eu solto a tecla Ctrl. Então 1498, está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, ainda continuando na página inicial, no lado direito superior, a gente vai ter um grupo de comandos chamado edição. E do lado direito desse grupo de comando edição, tem um ícone chamado localizar e selecionar. Vou clicar nessa setinha, localizar e selecionar. E a gente vai escolher um comando, que é o quarto comando, chamado ir para especial. Então é esse comando aqui que a gente vai precisar para selecionar as células em branco. Então, ir para especial, vou clicar. Abriu a janela do ir para especial. Entre os vários comandos que tem aqui, eu vou marcar o em branco. Então, em branco. Clico OK. E agora, se vocês verem aqui na linha 7, 7 e 8, ele selecionou as células que estão em branco dentro dessa seleção que nós fizemos. Agora a gente vai excluir essas células. No caso, a gente vai ter que excluir a linha inteira. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima. Abriu essa janela. Dentro dessa janela eu vou selecionar a opção excluir. Ele vai abrir uma outra janela. E dentro dessa janela excluir, eu vou marcar a opção linha inteira. Então, é essa opção que a gente vai utilizar, linha inteira. E dou OK. Então, observe que a gente excluiu aqui nas linhas 7 e 8, pode ver que integrou. Se eu quero saber se esse procedimento foi correto, então aqui com a célula B107 ativada, eu vou usar a tecla Ctrl,
até que conta, e setinha para baixo, que a gente vai para a última célula que tem dados nessa coluna. Conta, setinha para baixo, então a gente foi, ó, linha 1464, é a última célula que tem registro, sem esse intervalo aqui. Vou continuar, eu vou voltar lá para a célula B3, então é Ctrl, setinha para cima. Chegamos a B3. Bom, eu não falei, mas aqui, aliás, eu falei em aula que o Excel ele tem mais de 1 milhão de linhas. Então, para eu saber a quantidade de linhas, vou clicar aqui na célula A1. A1 ela está ativada, se vocês verem, essa caixinha aqui é importante, até a dica que eu vou passar para vocês, ela é importante, é chamada caixa de nome. Se eu quero, por exemplo, ir aqui na célula D3, basta eu vir aqui eu quero ir na C3, então basta aqui na caixa de nome eu digitar o endereço que eu quero e dar o Enter. C3, ele foi para a célula C3. Imagina se eu fosse lá, eu desejasse ir para a linha 100.000, aqui na célula A, na B 100.000. Se eu fosse com o mouse, ia demorar. Então eu digito aqui B 100.000, 100 mais 3 zeros, 1, 2, 3, então 100.000. Dou Enter, pronto. Ele foi para a célula, que é o B 100.000. Imagina se eu tivesse que fazer isso com o mouse, ia demorar. Então eu quero voltar para a célula B3, só digitar B3, pronto, a gente voltou para a célula B3. Então vamos aqui para a célula, para a última linha dessa planilha. Ativei a célula A1 no teclado. Teclado eu vou usar Ctrl, setinha para baixo. Ctrl, setinha para baixo. A gente foi para a última linha do Excel dessa planilha. E olha aqui quanto é que está. 1.048.576 linhas. Então dá para trabalhar bastante. Agora detalhe, eu posso trabalhar com tudo isso aqui, mas para ter um desempenho bom vai depender muito da minha máquina. Eu tenho que ter um processador excelente e tem que ter memória também. Uma boa capacidade de memória, porque senão o computador trava se eu tiver muitos dados até aqui. Vou voltar para a primeira célula, Ctrl, setinha para cima. Ok. Para a coluna, eu falei para vocês também que coluna tem, o Excel ele tem mais de 16.000 colunas. No caso é 16.384, se eu não estou enganado. Então, para a gente saber disso, aí eu vou usar no teclado Ctrl, setinha para direita. Ctrl, setinha para direita. Ctrl, setinha para direita, a gente foi para a última coluna. Vou aumentar aqui o zoom. Olha aqui, a última coluna que é a XFD. Essa é a última coluna, mas só que não mostra a quantidade. Então, para a gente descobrir aqui quantas colunas tem, eu vou usar uma função. O nome da função é chamado de CLS. Aliás, é col. Isso, col. COL é coluna, com S são colunas. Então, esse é o nome da função. E para não dar um conflito, por ele dar um conflito circular aqui, eu vou fazer o cálculo aqui na célula XFC. Então, para fazer o cálculo, eu vou colocar o nome da função, que é col, e abro parênteses. Então, essa é a função. E observe que na síntese da função, ele pede uma informação exclusiva, somente uma, que é a matriz dos dados que a gente quer contar. Então, o que é essa matriz? Eu tenho que informar para o Excel qual que é a célula inicial e qual que é a célula final. Então, dentro desse intervalo, ele vai contar a quantidade de colunas. Então, a nossa célula inicial vai ser a A1. O que quer dizer isso? Que ele vai começar na coluna A e na linha 1.
porque como foi dito em sala de aula, o Excel ele trabalha como se fosse coordenadas geográficas. Aí a referência, sempre a referência vai ser coluna, linha. Então eu tenho que colocar o endereço, que vai ser qual que é a coluna, no caso é com as letras do alfabeto, e qual que é a linha. No caso a linha são numeradas, na ordem, coluna, linha. Como eu quero fazer da primeira até a última, a gente tem um intervalo. O intervalo ele é representado por 2 pontos. É o que está ali, 2 pontos. Então eu vou falar para a planilha, considere todos os valores a partir da célula A1 até o endereço que eu vou colocar agora, que é o último, que é o XFB, que é essa coluna e que está na linha 1. Na hora que eu coloquei 1, olha que ficou destacado toda a matriz. Vou fechar o parênteses. Eu poderia dar o Enter, tá? Que o Excel ele fecha o parênteses para gente. Nesse caso aqui ele vai fechar. Eu só não fecharia se eu tivesse 2 parênteses abertos. Vou dar o Enter e vai dar o valor. Olha lá, 1482. Aí eu errei por uma. Falei 1484 é 3. Então aqui o total, mais essa aqui, soma dá 16.380. Só um minutinho. 16.383. Agora é importante em relação à pontuação. Para a gente visualizar a forma que a gente digitou, basta eu apertar aqui, ativar a célula, onde tem a forma. Eu vou no teclado e vou usar o que? A tecla de função F2. Está aqui nessa parte de cima do teclado, que são as teclas de funções. Toda essa área que eu vou marcar aqui, F1 a F12, nós chamamos teclas de funções. Cada uma delas tem uma função específica. No caso aqui a gente vai usar a F2. A gente usa muito a F2 e a F4. A F4 é para a gente congelar colunas e linhas. O F2 é para a gente visualizar a fórmula que está dentro da célula. Eu posso visualizar aqui na barra de fórmulas. Barra de fórmulas eu posso visualizar nesse campo aqui. Nós chamamos barra de fórmulas. Mas no caso, eu quero visualizar o que está aqui dentro. Então o que eu faço? Aperto o F2, ele vai mostrar para a gente lá a fórmula completa. Eu estava falando para ter atenção, porque os 2 pontos significa até, é o intervalo. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, eu vou fazer isso. Ponto e vírgula, ele dá resultados específicos. O que quer dizer? Que ele vai somar só o valor que está na A1 e depois somente o valor que está na XFB1. Ele considera só esses 2 dados. É o que eu vou marcar aqui. Você inseriu um número excessivo de argumentos. Por que eu não quero? Ponto e vírgula. Ele não fez a contagem. Ele está aqui pegando a referência, mas não fez. Entendi. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui ele considera. Ele não considerou, ele está pegando aqui. Pode ser devido a que não tem dados. Eu teria que contar valores aqui. Eu vou fazer isso quando estiver usando uma função soma, multiplicar, que aí a gente consegue visualizar isso melhor. Vou apertar o F2 para a gente ver novamente a fórmula. Então aqui, da célula A1 até a XFB1. Vou deletar isso aqui porque não precisa para ter essas informações aqui. Vou deletar. E agora a gente vai para a célula A1. Basta usar o CTRL setinha para a esquerda. Ok. Bom, agora o nosso próximo procedimento é colocar bordas em todo esse campo que tem, nessas células que tem dados numéricos.
Então, primeiro eu tenho que selecionar, eu seleciono a linha e depois eu faço e seleciono o restante das linhas, tá? Primeiro comando, vou usar Ctrl, Shift, setinha para a direita. E depois eu vou usar Ctrl, Shift, setinha para baixo. Então aqui acionada a B3, aperto a tecla Ctrl, Shift, setinha para a direita. E agora mais uma vez eu vou apertar só a setinha para baixo, segurando Ctrl e B. Selecionamos. Selecionado, o que eu vou fazer? Ainda em página inicial, no grupo de comando fonte, eu venho aqui para o grupo de comando fonte e nesse ícone que parece uma janelinha, vou clicar na setinha para a gente incluir bordas. E aí eu vou colocar todas as bordas. Poderia fazer isso também utilizando o atalho, que é o Ctrl 1. O atalho, formatação de células, a gente usa o Ctrl e a tecla 1. Então eu vou aqui para o atalho, tá? Ctrl 1, janela de formatação, e eu tenho aqui na aba, eu venho na aba bordas, tá aqui ó, bordas. E aí eu posso incluir as bordas, tá? No caso aqui eu vou incluir uma por uma. Ó, borda superior, ó, cliquei e eu tirei. Então, borda superior, depois eu vou incluir as bordas internas, a inferior, a direita e a esquerda e o centro, tá? A borda do centro. Poderia escolher também a espessura da borda e a cor. Eu poderia também colocar a cor, mas eu vou ficar no mais simples possível, cor preta. Mas a gente poderia fazer isso, tá? Escolher aqui a espessura da borda, várias espessuras, o formato. Então essa seria a segunda opção. Vou cancelar porque não é a minha intenção. Poderia colocar a cor também aqui no fundo das células, tá? Poderia colocar uma corzinha aqui, ó. Aí eu viria em preenchimento e escolher a cor. Por exemplo, a cor verde ia ficar nesse formato, um amarelozinho nesse formato. Eu poderia colocar a cor também. Então, incluindo todas as bordas, ok. Agora, a gente vai transformar todos esses dados que estão aqui da coluna B até a M em letras maiúsculas. Para isso, a gente vai utilizar uma função que é chamada maiúscula. Vou só digitar aqui o nome maiúscula. Esse é o nome da função. Essa função, no e-book que eu mandei para vocês, no e-book, ela está na página 144 do e-book. E-book, então está aqui o maiúsculo. E a síntese da função eu coloco o sinal de igual, venho com o nome da função, abro parênteses, e aqui a síntese é texto. O que quer dizer isso? Eu tenho que dar o endereço de onde é que está a informação para ser transformada em maiúsculo. No nosso caso, então, vamos fazer aqui. Eu vou vir para cá porque são dois procedimentos. Aliás, três. Primeiro, eu transformo essa informação em maiúsculo aqui. Depois que eu transformar, eu vou copiar. Depois eu seleciono onde é que eu vou colar e vem cola especial para a gente colar essa informação aqui. Então, são três procedimentos. Então, primeiro, vamos, igual maiúscula. Observe que o Excel ele já apresenta para a gente, tá? À medida que a gente vai digitando as letras, ele busca aqui no elenco de funções aquela que tem configurada. Só um detalhe: as funções que estão disponíveis dependem da versão do Office que está instalada. No meu caso aqui, eu tenho muitas funções que tem no 365 que aqui no 2016, na versão 2016, não aparece. Então, considere que quando não tiver a função é porque observe a versão do seu Office. Então, aqui, maiúscula. Então, já identifiquei e agora eu vou colocar o endereço. Qual que é o endereço, que é o texto?
é o endereço que está na célula B3. Eu posso digitar, eu posso clicar dentro da célula que eu quero. Então, digitei, fechei parênteses, dou Enter e olha só, ele transformou o B3 em maiúsculo. Agora eu tenho que fazer isso nas colunas C até a M. Em vez de eu digitar, o que acontece? Basta eu replicar essa função que está aqui, que automaticamente o Excel vai atualizando os endereços. Como é que eu replico? Observe que eu tenho aqui nessa célula ativada, no canto inferior direito, tem uma abazinha aqui. Ó. Se eu colocar o cursor do mouse, ele vai transformar numa cruzinha da cor preta. Na hora que acontecer isso, eu clico com o mouse e seguro e vou movimentar meu braço para a esquerda. Então eu vou arrastar essa informação para a direita, aliás, e vou parar lá na coluna M. Então, o cursor do mouse eu transformou na cruzinha preta. Eu cliquei com o mouse, segurei. Agora eu vou arrastar para a direita. Vou parar na coluna M. Na M, ao chegar na M, eu solto e veja o que aconteceu. Todas as referências da linha 3 foram transformadas em letras maiúsculas. Ainda com a seleção, não tira a seleção, copia, tá? Então eu venho aqui na área de transferência, no ícone copiar, vou clicar, copiei. Então está tracejado aqui, que significa que eu copiei. Agora eu vou selecionar onde eu vou colar essa informação. Então eu vou selecionar da B3 a M3. Ó, selecionei. Não cole nada ainda, tá? Só selecionei, porque a gente vai usar a cola especial. A cola especial está aqui na área de trabalho, na área de transferência, no canto inferior esquerdo. Vou clicar na setinha, tá? Não clique aqui no ícone, porque aí é a cola básica, simples. Vou clicar na setinha. E dentro aqui da setinha, eu vou no campo onde tem colar valores, vou selecionar o primeiro ícone, que é colar somente valores, tá? Vou clicar aqui e olha que ele já colou para a gente, ó, todos os valores. E agora eu deleto essa informação que está na B1 até M1. Para a gente deletar tudo de uma vez, eu clico em cima do número da linha. E aí é só mais uma dica, que eu quero selecionar a linha toda, é só clicar em cima do número. Cliquei aqui em cima do número, selecionei tudo que tem na linha 1 e venho com delete. O delete lá no teclado, normalmente eu fico aqui do lado direito, tá? No canto superior. Nesse teclado que eu estou mostrando, ele está aqui, a tecla delete. Ela está escrito delete, poderia estar só as 3 primeiras letras, del. Um ou outro, tá? Eu poderia estar aqui no teclado numérico, ou poderia estar aqui mais ou menos no meio, tá? Nesse caso, está aqui em cima. Aperto essa tecla, delete, e a gente excluiu a informação. Então está aqui, ó, transformando tudo em maiúsculo. Vou clicar na letra, no número 3, selecionar. Olha, eu selecionei. Vou colocar em negrito. Aqui eu posso usar Ctrl N, negrito. Vou voltar ao comando. Ó, Ctrl N, negrito. Tem outra opção de colocar em negrito. Eu vou mostrar para vocês depois os outros atalhos. Ctrl N e vou alinhar centralizado. Alinhamento centralizados. Aqui, comando alinhamento centralizado. Não esqueça, gente, ó, o aspecto da estética é importante, tá? Então, os títulos, esses títulos nós chamamos de rótulo, tá? Todo título nós chamamos de rótulo. Não esqueçam disso. Então, centralizados. Então, a gente já fez aqui uma parte. A próxima parte agora é a gente transformar aqui em data. Se você ver na coluna C, ela está no formato do Excel. O Excel,
inicialmente não coloca a data que nós conhecemos. Como é que chegou esse número? A partir lá de 1900, então ele começou a contar o dia. 1º de janeiro de 1900 é o dia 1. E assim vai indo até a data de hoje. Então, se esse número que está aqui, encontrar uma planilha em data com esse número, não está errado. Basta a gente mudar a formatação. Para mudar a formatação, então eu seleciono a coluna, toda ela. Selecionei. Para selecionar a coluna, basta que se eu tiver aqui ativado uma célula qualquer, então eu uso o CTRL e barra de espaço, tá? Vou mostrar aqui. Ó, eu vou usar o CTRL e a barra de espaço para selecionar a coluna. CTRL, barra de espaço. O backspace, tá? Que pode estar escrito também backspace. Então, aqui barra de espaço, CTRL, barra de espaço, a gente seleciona a coluna. É uma opção de seleção. Ou eu clico em cima da coluna. Tá aqui, ó. Cliquei em cima da letra da coluna, a gente seleciona também. Ou se eu ativar qualquer célula aqui, por exemplo, estou na coluna C e usar o CTRL, barra de espaço, a gente selecionou a coluna. No nosso caso, eu selecionei. Agora, eu vou usar o atalho Ctrl 1 para ir para a janela de formatação de célula. Ctrl 1. Ctrl 1. Janela de formatação de célula. Eu vou na aba, vou clicar na aba número, que está aqui. E entre as várias categorias que tem aqui na janela de formatação de célula, então tem um formato geral, é o que está. Tem o formato número aqui, a gente. Só um minutinho. A garganta está meio dolorida. Então eu tenho aqui formato número, formato moeda, que a gente pode escolher o tipo de moeda, o símbolo. Formato contábil, com símbolo ou sem símbolo. Formato data é o que a gente vai escolher. Formato hora. Formato porcentagem, coloca a quantidade de porcentagem. Formato de fração. Formato aqui científico. Formato de texto. Formato especial, pré-configurado ou personalizado. A gente pode criar também um formato. No nosso caso, eu vou no formato data. Em data eu tenho várias opções aqui, ó, data com a hora, somente o mês, então tem vários formatos. Data por extenso. No nosso caso, eu quero o primeiro que está mostrando aqui, dia, mês e ano. Vou clicar OK. Nesse formato que eu quero, tá? Ok, então transformou aqui no formato de data. Agora a gente vai inserir uma coluna depois da data para, gente, eu vou querer extrair somente o ano para cá, porque esse ano ele vai servir para depois a gente ver o desempenho da empresa em relação aos anos, comparando os anos. É para isso que eu vou utilizar essa data. A data é muito importante nesse caso. Então, para eu selecionar, para eu inserir uma coluna, tem duas opções. Eu posso clicar em cima da coluna com o botão direito e vir e pedir a opção inserir. Ou então, eu ativo aqui uma célula na coluna que eu quero e vou usar o CTRL e o sinal e o operador adição. Ele abre essa janela de inserir, eu clico em coluna e OK, ele insere a coluna para a gente. Então, eu vou só explicar. Eu uso CTRL e o operador adição para inserir coluna. Se eu quero deletar a coluna, CTRL e subtrair. A gente deleta. Então, nesse caso, eu inseri a coluna. Vou colocar aqui o título, ano. Já está centralizado, tá? Vamos supor que esse ano não esteja centralizado. Vou tirar aqui a formatação dele, tá? Vou colocar aqui o alinhamento à direita. Vamos supor que tivesse assim.
Eu poderia copiar a formatação que está em uma dessas células e colar aqui, em vez de eu formatar. Como é que eu faço isso? Eu ativo a célula que tem a formatação original que eu quero. No grupo de comando área de transferência, eu vou clicar nesse pincel, que é o pincel de formatação. O que ele faz? Ele copia a formatação da célula ativada e na hora que eu clicar na célula que eu quero incluir essa formatação, ele já faz para a gente. Então eu selecionei aqui, ó. Copiei essa formatação, pode ver que o ícone do mouse ele virou um pincel. E agora eu vou para a célula que eu quero que a formatação seja replicada. Ele faz isso para a gente. Vou clicar aqui no ano, coluna D. Olha só, ele copiou. Então isso aqui é bastante útil, essa função, tá? Quer dizer, essa função não, esse procedimento. Só usar a área esse pincel que ele copia a formatação e faz para a gente. Agora eu vou usar, o nome da função que a gente vai usar é função texto. Então essa é a função. O que ela faz? A gente extrai um dado, eu vou pegar esse dado numérico e transformar em texto. No caso aqui, transformar em texto não, eu vou extrair esse dado numérico aqui nesse campo. Então eu vou apagar. Ativei a célula D4, está aqui, ó, D4, ela está ativada. E agora eu digito, então, igual, não esqueça do sinal de igual, tá? O nome da função, texto, e abro parênteses. Na síntese, observe aqui que ele pede o valor e depois o formato do texto, como é que eu quero que fique o formato. Então, o valor de onde é que a gente vai buscar? Eu posso digitar o endereço ou clicar. No caso que eu vou clicar, C4. C4. Depois dessa informação valor que a gente já foi, coloque aqui ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o formato de texto. Detalhe, no formato aqui de texto, como eu vou usar texto, o Excel fala o seguinte, toda vez que eu tiver texto, símbolo, ou qualquer coisa diferente que não seja algarismo, tem que estar entre aspas dupla. Por exemplo, se eu fosse dar um espaço em branco, então teria que estar entre aspas duplas. Então eu vou abrir aqui aspas duplas, vou lá no teclado e vou mostrar onde que está. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha só, no teclado, no canto superior esquerdo, tem essa tecla, que ela tem aqui em cima, na parte de cima tem aspas duplas, na parte de baixo tem aspas simples. Então, para eu acionar essa parte de cima, eu tenho que apertar o Shift e a tecla. Aí eu vou acionar aspas duplas, Shift e essa tecla. Então, vamos para ela. Shift. Então, eu abri aspas duplas e agora o formato. Aqui eu tenho o formato ano, o formato dele é A. O mês, o formato é M. E o dia, o formato é D. Tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo. Como eu quero ano e eu quero os 4 algarismos, eu vou colocar 4 As. A, e fecho aspas dupla. Então tá aqui. Essa é a fórmula, tá? Vamos supor que eu desejasse mês. Se fosse mês, eu ia alterar aqui, em vez de ser A, eu ia colocar M. Ah, não, eu quero dia, então eu ia colocar D. No caso, eu quero ano. Olha só, ele extraiu, colocou aqui, pegou o ano 2022. Eu vou alterar. Ah, eu quero só os dois anos iniciais, os dois algarismos de ano. Então eu coloco só 2 As. Olha como é que ficou. Se fosse mês, coloco M. Ela colocou 2. Se eu colocar 3 M's, olha o que acontece. Ele coloca as 3 abreviadas. Se eu colocar mais um M, ele coloca por extenso. O dia, vou colocar D, tá? Dia, ele colocou. Vou colocar 3 dias. Quinta, olha só. E se eu colocar 4 Ds, coloco por extenso. Quinta-feira.
Interessante, né? Mas no nosso caso a gente quer. Então guarde isso aqui, tá? Porque isso ajuda no dia a dia. Conforme a gente estiver trabalhando. Quero o ano 4. Pronto, então 2022. Agora eu quero que replique até o final da planilha dessa tabela. Planilha não, tabela. Para replicar, no canto inferior direito aqui, eu posso arrastar. Nesse caso, não precisa, tá? Eu posiciono o cursor no canto inferior direito. Na hora que tiver com essa cruzinha, cor preta, eu dou um duplo clique rápido, tá? Que ele replica isso pra gente. Duplo clique. Pronto, replicou. Se eu for lá para a última linha, Ctrl setinha para baixo, ó, replicou tudo. Ctrl setinha para cima, ok. Então formatamos, Ctrl B, tá? Salve, salvar, Ctrl B de bola, Ctrl B de bola para salvar. Eu vou salvar, Ctrl B, salvei. Agora a gente vai fazer algumas formatações, tá? Em aula eu esqueci de fazer, mas eu vou mostrar aqui para você. Então, coluna B, colocar alinhamento centralizado. Coluna B, seleciona a coluna, é só clicar em cima da coluna, alinhamento centralizado. Coluna C está ok, D está ok. Produto, alinhamento, vou colocar à esquerda. Então, selecionei, venho aqui no grupo de comando alinhamento, à esquerda. Eu quero que ele fique aqui um pouquinho afastado da borda. Para a gente fazer isso, grupo de comando alinhamento, clico aqui em expandir comandos. Onde tem recuo, aqui ó, em recuo, vou colocar 1, tá? 1. O que quer dizer isso? Ele vai ficar um pouquinho aqui recuado da margem esquerda. Ok. Facilita a visualização. E dentro do produto vou, deixa eu ver aqui, deixar centralizado. Cliquei 2 vezes aqui, centralizado. Em relação aqui os dados da coluna G, H e I, quando eu estiver trabalhando com algarismo numérico, o alinhamento sempre à direita. Selecionei, basta clicar em cima das colunas e arrastar. Por exemplo, cliquei aqui na primeira, selecionei. Grupo alinhamento, ícone, alinhar à direita. Ok? Quando eu trabalho com algarismo numérico, aliás, eu vou selecionar aqui todos eles e vou dar um espaço aqui de recuo da margem direita, tá? Selecionei, clicar aqui na setinha e recuo, vou colocar recuo 1, para não ficar colado, tá? Agora, ó, os algarismos, eles estão todos inteiros, tá? Agora, quando eu trabalho com moeda, no rótulo aqui eu tenho indicativo que é a moeda, tá? No curso unitário eu não tenho, eu vou colocar. Coloque aí, R, cifrão, fecha parênteses, porque é a moeda. Para aumentar a largura da coluna, posiciona o mouse entre duas colunas, tá? Que na hora que eu posicionar, ele muda o cursor. Ó. Eu clico, quando tiver essas duas setinhas para a direita e para a esquerda, eu clico e seguro. Se eu arrastar para a direita, vocês podem ver que a largura vai diminuindo. Aliás, para a esquerda vai diminuindo. Se eu arrastar para a direita, vai aumentando. Eu quero que aumente. Depois que eu cheguei na medida, basta eu soltar e ok. Agora eu tenho que padronizar as casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui tem uma. Aqui nessa célula eu tenho nenhuma. Então, para eu padronizar, eu seleciono as duas colunas, cliquei na coluna e selecionei, arrastei para cá. Eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui no grupo, nesse grupo número, vou mostrar aqui, ó, nesse campo, nesse ícone, onde tem 3 zeros, basta eu clicar e ele já padroniza para a gente. Ele coloca duas casas decimais e coloca o separador de milhar. Fez isso. Mas eu vou voltar, Ctrl Z, e
vou na formatação de célula, Ctrl 1. Formatação de célula, Ctrl 1. Formatação de célula. No grupo, na aba número, eu venho aqui na categoria número, escolho o número de casas decimais, no caso são 2, e marco essa opção aqui, usar separador de mil. Que aí ele separa centena de milhar. E ok. Então eu fiz isso em todas as colunas. Agora eu tenho que inserir 3 colunas, porque uma coluna vai ser para total valor bruto, total custo e depois é total valor líquido. É isso que eu vou fazer. Então, para a gente incluir 3 colunas, basta eu seleciono aqui a primeira coluna. Posso usar o Ctrl+, ou aqui no caso eu cliquei em cima da coluna J com o botão direito inserir. Vou usar o Ctrl+, uma vez, Ctrl+, 2, inserir 3 colunas. Na primeira coluna, eu vou escrever valor, underline, total, aliás, é valor bruto, total, R, cifrão. Vou aumentar aqui a largura da coluna. Valor bruto total. Agora, aqui nessa coluna vai ser valor, underline, custo total, R, cifrão. Ok? Engraçado, eu estou aqui, eu acho que eu vou mudar de linha, tá? Diminuir essa coluna, porque ela está ficando muito larga. Aí a gente vai mudar aqui, metade desse valor ele vem para baixo. Vou deixar isso para depois. E na última coluna, valor, underline, líquido. R cifrão. Então está aqui o valor líquido. Agora eu vou saber quais são os valores. Agora a gente vai calcular, tá? Se eu quero saber o valor bruto total, o que eu tenho que fazer? A minha referência para saber o valor bruto total, olha aqui para essas 3 colunas. É aqui que a gente vai buscar as informações. Então, como é que eu calculo aqui o valor bruto total? Então, eu vou multiplicar a quantidade por valor unitário. Então, aí eu tenho, e vendo aqui, ó, quantidade, esse N que está aqui é minúsculo. Então, espera aí. N é minúsculo, quantidade, o N é minúsculo. Então aqui, valor bruto total é multiplicar quantidade por valor unitário. Como é que eu faço isso? Ou eu posso usar o operador asterisco, ou eu posso usar a função multiplicar um ou outro. Eu vou mostrar os dois casos, tá? Vou usar o operador asterisco. Então, sinal de igualdade, uso a referência de célula a G4, então basta eu clicar dentro dela, eu posso digitar. Vou usar o asterisco, que significa multiplicar, e vou aqui no valor unitário, H4. Então, o que eu vou multiplicar é isso aqui, G4 vezes H4. Dou Enter, então está multiplicado.
Essa é a primeira opção. A segunda é o que eu vou mostrar aqui embaixo. Ó. Então seria, aliás, eu vou apagar isso aqui. Vou usar a função. Então o nome da função é multi. Abrir parênteses. Então aqui multi significa multiplicar. Na síntese da função, então eu coloco o primeiro número e o segundo e assim sucessivamente, separando por ponto e vírgula. Então o primeiro número qual que é? G4. Ponto e vírgula. O segundo número que eu quero multiplicar? H4. Fechei o parênteses. Então essa é a função, usando a função multi. Vê que eu não tenho um asterisco. Cliquei Enter. Então está aqui a minha função, a segunda alternativa. No meu caso aqui eu vou usar o asterisco porque é mais rápido. Então eu vou apagar aqui e usar o asterisco e tirar o parênteses. Então é isso aqui a minha primeira função. Enter. O valor custo total. Então o valor custo total, o raciocínio também ele vai seguir aqui. Ó. Eu vou pegar a quantidade e multiplicar por custo unitário. Então, é igual. Quantidade está na G4. Eu já sei qual que é. Ponto, asterisco. O asterisco, eu esqueci de mostrar, ele tem duas opções. Ele está em cima do 8, ó, no teclado. Ele está aqui, o asterisco está no teclado numérico. Aliás, alfanumérico. Se for no alfanumérico, eu tenho que usar o Shift para ativar, porque ele está em cima, tá? Ou no teclado numérico, ele está aqui, basta eu ativar essa célula que ele já vai lá no teclado numérico. Duas opções, Shift F8 e Shift essa tecla, ou teclado numérico. O custo está na célula I4, então está aqui, ó. Essa é a fórmula, G4 vezes I4. Ok. O valor líquido eu vou deduzir custo bruto menos custo total, para eu saber qual que é o líquido. Aliás, aqui no título faltou total. Valor líquido, underline, total. Faltou. Vocês incluem e façam correção. Então, eu vou usar o operador subtrair. Não existe função subtrair. Então, igual J4 menos K4, que eu vou deduzir valor bruto menos o custo. Aí eu tenho um líquido. É isso aqui, ó, J4 menos K4. Dou Enter. Então, nós temos aqui no primeiro produto, vou diminuir aqui um pouco o zoom. E a aula, esse vídeo já está acabando. Ó, vou deduzir bruto, a gente já fez isso, tá? Agora eu tenho que preencher o restante aqui, ó, tudinho até o final. Como é que eu faço isso? Bem simples. Seleciono aqui esses três campos, J, K e L, então os três campos. Selecionei. Aqui no canto inferior direito, vou colocar meu mouse aqui. Na hora que transformar nessa cruzinha, eu dou um duplo clique, bem rápido, e a gente vai replicar tudo aqui. Ó. Duplo clique. Ok, aí foi, ó, até lá no final. Aproveitando, tá? Eu vou somar lá embaixo. Ó, embaixo eu vou fazer o somatório disso aqui, tá? Então eu vou para a última célula, eu vou clicar aqui na célula J, ó, eu estou aqui na J17 e vou usar o Ctrl setinha para baixo, tá? Ctrl setinha para baixo para a gente ir para a última célula. Ctrl setinha para baixo, fomos para a última célula. Nesse campo aqui,
Ó, na célula I 1465, eu vou digitar total. Ó, I 1465, eu digito total e coloco em negrito. Nas células, vou selecionar da J até a H, J até L, vou colocar bordas, tá? Todas as bordas. E eu vou negritar. Então façam isso, ó. Coloquei todas as bordas e negritei. O alinhamento já está à direita. Agora a gente vai somar tudo isso que tem aqui, para somar. Para somar, a gente tem duas opções. Eu posso digitar a função soma ou usar o autossoma. Vou mostrar três procedimentos, tá? Primeiro aqui, o soma. Igual soma. Esse é o nome da função. Deixa eu aumentar o zoom. Igual soma, abriu parênteses. No abriu parênteses, ele tem a opção aqui. Colocar o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo e assim vai indo. Mas como eu quero somar um intervalo, então eu uso dois pontos. A minha primeira referência está na célula C4, J4. A primeira referência, eu poderia ir lá em cima, está na linha 4, mas eu já sei que essa é a primeira referência. Vou colocar os dois pontos. Os dois pontos significa até. E vou colocar o último endereço, que é a J, estou na coluna J, e vai ser 1464. 1464. Observe que na hora que eu coloquei 1464, o Excel já separou para a gente aqui, está mostrando toda a matriz. Fecho o parênteses e dou Enter. Olha aqui o valor. Olha, engraçado, eu tinha clicado aqui em negrito. Então, esse valor que eu tenho, tá? O valor da coluna bruto, ó, coluna bruto total, deu 756 mil. Então, esse aqui é o procedimento usando aqui, a gente digitando a fórmula. Então, tá aqui. Poderia usar, vou apagar isso aqui. Poderia usar o autossoma, tá? O autossoma está aqui, né, no canto, a página inicial. Eu tenho aqui no grupo edição, tem esse símbolo aqui, um M deitado para a esquerda, é o sigma. Ele significa o autossoma. Eu clico na setinha. E aqui tem várias funções, tá? Pré-definido e eu posso escolher outro. Vou usar soma. Cliquei aqui, o Excel já dá uma sugestão. Quando tem essas linhas aqui não contínuas, tracejadas, significa uma opção. E ele está esperando você concordar. Se é isso que eu concordo, então lá da célula J4 a J4, basta J 1464, basta dar o Enter. Se não é o que eu quero, eu posso editar. Vou dar o Enter. Ok. Olha o detalhe dos dois pontos. Na hora lá da coluna deu errado, mas aqui vai dar certo. Se eu colocar ponto e vírgula, ele vai somar somente o dado da primeira coluna e o da primeira linha, da linha 4 e da linha 1464. Colocar ponto e vírgula e apagar os dois pontos. Pode ver que a célula 1464 está com a cor vermelha. Se a gente for lá para J4, está lá azul. Está observando? Vou voltar. Então está azul. Significa o quê? Que somente, vai somar somente essas duas células. Vou dar o Enter. Olha o valor que deu. Então, muita atenção com a pontuação, tá? Porque se eu usar ponto e vírgula, o resultado é diferente. E aqui eu não quero somar valores alternados. Quando eu uso ponto e vírgula, é valores alternados. Eu quero
somar valor contínuo. Então eu uso dois pontos. Vou apagar o ponto e vírgula. Coloquei dois pontos. Está mostrando aqui a marcação. Dou Enter e OK. Agora eu quero somar o restante. Tem que digitar? Não. Basta eu replicar essa função aqui. No canto inferior direito, setinha virou uma cruzinha na cor preta. Eu clico, seguro e arrasto. E pronto. Eu tenho aqui os meus dados. O valor líquido dessa demonstração aqui é esse valor. Vamos criar um gráfico? Vou criar um gráfico mostrando essas três despesas, tá? Um gráfico setorial. Para isso, eu tenho que copiar aqueles rótulos que estão lá em cima. Então, eu vou lá para o rótulo, tá? Seleciono os rótulos. Normal, selecionei com o mouse, tá? Aqui é só clicar, selecionei. Agora, eu vou selecionar os valores. Venho aqui para o final. Aperto a tecla Ctrl, vou mostrar aqui, ó. Vou apertar a tecla Ctrl e segurar. Apertei a tecla Ctrl, segurei e agora eu seleciono aqui embaixo. Então, quando se fosse para selecionar uma seleção contínua, não precisava do Ctrl, mas como eu saltei pelo menos uma linha aqui, ou coluna, aí eu tenho que usar o Ctrl. Agora eu venho na guia inserir, guia inserir, no grupo de comando gráficos, eu vou clicar em gráfico recomendado, só para a gente ver o qual que ele vai indicar. Ele indicou o de barra, o setorial e o coluna, mas eu quero esse setorial, que é o gráfico de pizza, tá? Vou clicar nele. Aqui está o nosso gráfico. Eu vou clicar nesse gráfico aqui em um canto e vou arrastar esse gráfico. Cliquei com o mouse e estou arrastando. Cliquei, segurei e estou arrastando. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou diminuir o zoom, só para eu mostrar aqui a forma, o que a gente vai trabalhar. Opa. Aqui tá bom. O que eu vou incluir? Ao clicar no gráfico, aqui à direita superior tem três ícones. Este de baixo é filtro, aqui é estilo, que a gente muda a aparência do gráfico, e esse daqui de cima a gente pode mexer no título, na legenda e outras informações. Então vamos aqui primeiro e colocar rótulos, tá? Eu tenho ativado o título e as legendas. O rótulo de dados seria os valores aqui, então eu vou ativar rótulos de dados. Só que eu quero em porcentagem, tá? Então eu tenho aqui, eu vou querer dentro da extremidade interna, ok? E vou querer que seja porcentagem. Porcentagem, então primeiro eu tenho valores. Cliquei aqui, já abriu uma janela de formatação do rótulos, tá? Mas eu quero, em vez de ser o valor, porque eu já tenho o valor aqui, eu quero que seja em percentual. Então, na opção de rótulo, nessa janela, eu tenho várias opções aqui. O valor, que ele já está mostrando, porcentagem. Se eu desejasse que apresentasse a porcentagem, bastaria eu ativar aqui porcentagem. Mas detalhe, ele não mostrou tudo, tá? Eu tenho que ativar todos. Ativei todos. Agora eu vou aqui em rótulos, cliquei em rótulos para ele expandir a informação. Eu quero porcentagem e vou tirar o valor. Então observe que ele colocou porcentagem, só que eu quero com duas casas decimais. Então lá embaixo, ainda nesse mesmo campo, onde tem número, vou clicar na setinha, número, para expandir. Número, eu vou escolher a opção número e duas casas decimais. Duas casas decimais, mas por que ele colocou ali?
para considerar inteiro. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Número. Porcentagem. Tá ok. Duas casas decimais. É porque estava número, tá, gente? Eu mostrando aqui, ó. Estava em número. Por isso que estava em casas decimais. Tem que ser no formato porcentagem. Então tá aqui, porcentagem com duas casas decimais. Certinho. Fecho essa janela. Agora vamos escolher um estilo aqui, tá? Um estilo, ele apresenta alguns pré-configurados. Eu vou usar esse estilo aqui, mas vocês podem escolher um outro, tá? Eu vou querer esse terceiro estilo. Olha como é que ficou. Então eu tenho aqui as cores, o título, eu poderia colocar demonstrativo. Eu posso digitar aqui, eu selecionei. Na barra de forma eu vou digitar o título, demonstrativo de desempenho financeiro das vendas. Tamanho da fonte, eu vou colocar o tamanho 12, basta selecionar, na página inicial coloco o tamanho 12. A legenda, ela está aqui à direita, eu vou colocar negritado, deixar esse tamanho, colocar tamanho 8. Eu vou colocar a legenda embaixo aqui, então como é que eu faço isso? Em elementos do gráfico, aqui no mais, rótulo, legenda, setinha, parte inferior, aqui ó, parte inferior. As cores do gráfico a gente poderia alterar também, tá? Para alterar a cor do gráfico, então primeiro eu clico no gráfico, depois eu clico de novo para alterar separadamente, então eu vou alterar essa cor azul claro, e aqui em página inicial, onde tem esse balde aqui, ó, eu escolho a cor. Vou colocar esse azul aqui mais claro, fica mais definido. Essa cor aqui, essa segunda, eu tenho que dar 2 cliques, tá, para ativar. Eu vou colocar uma cor, deixa eu ver aqui, verde, não, vermelho não. Não, eu vou deixar essa cor mesmo que estava. E o cinza, eu vou colocar um verde. Isso. Não. Verde, amarelo. Eu vou deixar esse verde aqui mais claro. Então aí ficou o gráfico, tá? Então, e aproveitando, vou colocar cantos arredondados aqui nessa tabela, nessa borda do gráfico. Deixa eu ver se ele permite. Com o botão direito, formatar, botão direito aqui no gráfico, formatar a área do gráfico. Deixa eu ver se ele permite aqui na borda eu colocar canto arredondado. Vai permitir, está ativado aqui, ó, cantos arredondados. Vamos ver se ele vai aceitar. E vou colocar a cor da borda, a cor vermelha. E a espessura 1,25. Aí permitiu. Tá vendo? Vermelho, espessura, canto arredondado. E eu estou no balde, tá? Ok, então tá aqui. Eu tenho o desempenho, ó, pegando aqui o desempenho financeiro de vendas. O bruto total 50%, custo 33%, e olha a receita, isso aqui que é interessante porque permite depois tomar posição. Ó, se eu tenho aqui o custo, ele está 33%, eu posso verificar com os meus fornecedores, tá? De repente, eu tenho que negociar um custo menor com os fornecedores. Aí eu posso aumentar a minha receita. Ou eu posso diminuir aqui o valor do produto, tá? Não sei, aí vai depender muito. Mas aí eu posso aumentar a minha receita se eu negociar o valor do custo com o fornecedor. Então, que permite ter uma visão.
Ok? Eu vou parando aqui a aula. Eu espero que eu possa ter ajudado e depois a gente vai continuar no outro vídeo. Que a gente vai, no outro vídeo, o que eu vou fazer? A gente vai aqui unir o nome dos clientes, CPF e criar a região. E por último, criar o ID. Então, desde já eu agradeço e que tenha um excelente dia, tarde ou noite. Uma excelente manhã, tarde ou noite para todos vocês.